Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Vamos continuar falando sobre a chegada do Reino de Deus. Bom, no último vídeo, na última aula que você assistiu, nós falamos sobre as promessas no Antigo Testamento, promessas no Velho Testamento, que falam sobre a chegada do reino de Deus. E nós fechamos a aula com a letra B, falando sobre as profecias do Velho Testamento. Nós falamos sobre os profetas que falaram sobre as suas profecias, sobre a chegada, o estabelecimento do reino de Deus e da igreja que Cristo prometeu edificar. E hoje nós vamos continuar falando sobre este assunto. Nós vamos para a letra C. Nós falamos sobre as profecias do Velho Testamento e agora nós vamos falar sobre a preparação para a chegada do reino. Então nós estamos vendo que o reino está chegando. Está chegando o momento aonde o reino de Deus vai ser estabelecido. Então vamos falar agora sobre a preparação para a chegada do reino. Letra C, pode preencher aí, diz assim na letra C. Foi preparada, então, o reino de Deus foi preparada durante o ministério terreno de Jesus, quando ele e o profeta João Batista pregaram sobre a proximidade do reino. Logo, concluímos que o reino ainda não tinha chegado. Então vamos ver algumas passagens que falam justamente sobre essa preparação para a chegada do reino. Durante o ministério de Jesus e o próprio João Batista, que também pregava sobre a chegada do reino de Deus, como se fosse algo que estivesse ali, quase chegando. Então, número 1. Conforme Mateus, capítulo 3, depois no capítulo 4, João Batista e o próprio Jesus pregaram que o reino estava próximo, ou seja, ainda não tinha chegado. Então ainda não tinha chegado o reino de Deus. Mateus 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. E, conforme Mateus 4, versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então ambos, tanto João como Jesus, pregavam sobre a chegada do reino de Deus. Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, está chegando o momento em que o reino será estabelecido. Então, eles estão falando de algo que está para chegar. 2. Conforme Marcos 9 e Mateus 10, Jesus afirmou que o reino chegaria durante a vida dos apóstolos e deu a ordem para que eles pregassem sobre isso. Então, em Mateus 9, 1 diz assim: Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando para os seus apóstolos: olha, alguns de vocês que estão aqui não vão morrer. Vocês não vão morrer até que vejam chegar o reino de Deus. Ele está falando isso para os 12. Por que ele falou isso? Porque um deles não ia presenciar esse fato. Em Marcos 9, quem não ia presenciar? Judas. Porque Judas iria trair Jesus e ele ia morrer, antes que Jesus morresse na cruz. Judas se mata,
antes de Jesus morrer na cruz. Então, ele está falando para os 12 discípulos. Ele está dizendo, dos que aqui se encontram, vocês 12, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, 11 apóstolos que estavam ali com Jesus não iriam morrer, eles não iriam passar pela morte até que eles vissem o reino de Deus chegar com poder. E Mateus 10, versículo 7 vai dizer, pelo caminho, Jesus está falando, preguem que está próximo o reino dos céus. Então em Mateus 10, um pouco depois, alguns versículos antes, Jesus, é o momento em que Jesus escolhe seus 12 discípulos. Quando ele escolheu os seus discípulos, seus apóstolos, quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele falou que eles iriam pregar e, no versículo 7, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Então, o reino está chegando o momento em que o reino vai ser estabelecido. E Jesus, no seu ministério, ele veio preparar as coisas, preparar os discípulos, preparar toda a situação para que o reino de Deus pudesse chegar. Então aí, página 41, letra C, número 3. Conforme Mateus 6, Jesus, ele orou pela chegada do reino. Lembra a oração que é conhecida como Pai Nosso? No meio da oração ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando no reino como algo que ainda não chegou. Ele está falando, ele está orando a Deus, dizendo, venha o teu reino, o reino de Deus. Por quê? Porque o reino ainda não havia chegado. O reino não havia sido estabelecido ainda, ok? 4. Conforme Lucas 23, 50 e 51, José de Arimateia ainda esperava pelo reino após a morte e sepultamento de Jesus. Ou seja, o reino ainda não tinha chegado. Lá diz assim, e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ou seja, José de Arimateia, ele era alguém que esperava pelo reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus até aqui, até esse momento em Lucas 23, o reino ainda não havia chegado. Então José de Arimateia, ele estava esperando e o reino ainda não chegou depois da morte de Jesus. Jesus morreu e depois foi sepultado. E José foi lá, José de Arimateia foi o que pediu permissão para retirar o corpo de Jesus, para poder sepultar Jesus. E o texto é claro em dizer que isso é depois da morte de Jesus. Ele ainda, depois da morte de Jesus, depois de ter ido buscar o corpo de Jesus para sepultar, ele ainda esperava a chegada do reino de Deus. Ele estava esperando a chegada do reino. Então, o reino de Deus ainda não chegou depois que Jesus morreu e foi sepultado. Mas está para chegar, está chegando o momento em que esse fato vai acontecer. Em Mateus 16, Jesus, ele prometeu edificar a sua igreja e dar as chaves para o apóstolo Pedro abrir as portas do reino. Então, esse versículo ele vai indicar o futuro de algo que está para acontecer. Mateus 16 diz assim, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Então, Jesus está falando de algo no futuro, que vai acontecer, né? E
esse texto, infelizmente, é muito usado de forma equivocada, porque muitas pessoas falam que essa pedra se refere a Pedro, mas não, né? Porque dizem, o significado de Pedro é pedra, né? Então, Jesus está falando de Pedro, né? Sobre esta pedra, que é Pedro, ele vai edificar a minha igreja. Não. Ele está falando que quem é essa pedra? O próprio Jesus. Jesus é a pedra. Efésios, Paulo vai falar isso com mais calma, com clareza. A gente vai chegar a estudar esse texto mais uma vez lá na frente, ok? Quando nós falarmos sobre a igreja. Em Efésios, Paulo vai falar que a pedra angular é quem? É Jesus, não é Pedro. Então a pedra angular é Jesus. Quem morreu para edificar a igreja foi Jesus, não foi Pedro. Então aqui ele fala, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, ele edificará a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então qual que é a função de Pedro aqui? Pedro vai receber as chaves do reino. E a gente vai ver que em Atos 2, ele vai fazer o discurso, ele vai fazer a pregação, ele vai pregar e ele vai abrir a porta do reino de Deus para quem? Para os gentios. Para eles ali em Atos 2, que a gente vai ver com calma. Né? Esse fato vai acontecer, vai se concretizar lá em Atos 2, quando nós pararmos para estudar Atos 2 nas próximas aulas. Mas entenda que essa pedra que Jesus está falando é ele mesmo, porque Jesus teve que morrer para que a igreja fosse edificada. Jesus, Hebreus fala que ele comprou, se não me engano é Colossenses, que ele comprou a tua igreja, ele comprou a igreja dele com o próprio sangue. Então teve derramamento de sangue. Jesus é que morreu para que a igreja fosse edificada, não foi Pedro. Então esse texto, Jesus está falando sobre ele mesmo. Mas a gente vai estudar esse texto com mais calma, né, lá na frente, quando nós falarmos sobre a igreja. Tá? A gente vai falar sobre vários aspectos e funções e características da igreja, e a gente vai estudar esse texto novamente. Mas só para entender que esse texto ele é usado para dizer que houve uma preparação para a chegada do reino. Por quê? Jesus preparou Pedro para que ele, com as chaves do reino dos céus, ele pudesse abrir as portas para as pessoas, como nós vamos ver em Atos 2. Ok? Então, esse é o texto que acabamos de ler. Né? A gente está falando sobre a chegada do reino e da igreja. E Jesus mesmo fala, sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja é de Cristo, a igreja é de Jesus. Darei as chaves do reino dos céus. Ele vai dar as chaves do reino dos céus para que Pedro possa abrir a porta do reino. Em Atos 2. Mas a gente vai ver esse texto também com mais calma lá na frente. Então, o que a gente está vendo? Que a chegada do Messias, do reino e da igreja, ou seja, as profecias, as promessas, as preparações a respeito da chegada do reino e da edificação da igreja de Cristo, são coisas que ele está falando no futuro. São coisas que ainda vão acontecer. Então, todos os textos que nós estamos lendo nos direciona para o futuro, de algo que está para acontecer. Ok? E vamos ver, antes que o reino e que a igreja fosse estabelecida, a gente vai ver as últimas instruções que foram dadas aos apóstolos sobre a chegada do reino. Então, estou na letra D, ok? Letra D, página 41. Então, vamos falar aí. A gente acabou de falar sobre a preparação, teve uma preparação no ministério de Jesus para a chegada do reino, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, a gente vai ver as últimas instruções sobre a chegada do reino. Então pode preencher aí as lacunas vermelhas. Então, após a sua ressurreição, Jesus permaneceu na terra ainda por mais 40 dias, ensinando e dando as últimas instruções aos seus 11 apóstolos sobre a chegada do reino de Deus e da edificação de sua igreja. 11, porque Judas se desviou, traiu Jesus, e
não se arrependeu, se matou, tirou a própria vida. Então, essas instruções foram dadas aos 11 apóstolos. Foi dada somente aos apóstolos essas últimas instruções a respeito da chegada do reino. Então, quais foram essas instruções e para quem foram dadas essas instruções? Então, a gente vai ver quais foram essas instruções e nós vamos ver nos dois textos, tanto em Lucas como em Atos, que essas instruções foram dadas para os apóstolos. Para os apóstolos. É os apóstolos que estão aqui no contexto dessa conversa. Então, essa promessa, essas instruções foram dadas única e exclusivamente para eles. Ok? O primeiro texto que nós vamos analisar aí, no número 1, vai ser o texto de Lucas 24, do versículo 46 ao 52. Coloquei o texto aqui, a gente vai ler o texto corrido e depois nós vamos responder versículo por versículo, ok? Vamos lá. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, quando os abençoava, ia-se retirando deles, sendo levado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Ok? Então, esse é o texto que nós vamos analisar, né? E vamos ver quais são as instruções que Jesus deu para os apóstolos, conforme o texto de Lucas 24, 46 a 52. Então, vamos lá. Na primeira linha lá, no letra D, número 1, você vai ter aí o versículo 48. Então, sempre que tiver esse número dentro do colchete, é o versículo em que foi tirado essa pergunta, tá bom? Essa questão que nós vamos conversar. Então, conforme o versículo 48 de Lucas 24, os apóstolos seriam testemunhas, pode preencher aí na lacuna vermelha, das coisas que aconteceram. Então, Jesus está dando as últimas instruções antes dele ser levado aos céus, antes de se ascender. Lá está dizendo, ó, vocês serão testemunhas destas coisas. Que coisas? De tudo aquilo que eles presenciaram no ministério de Jesus. Eles vão ser testemunhas, eles vão falar, eles vão pregar daquilo que eles viram e ouviram do próprio Jesus. Do que? Das coisas que eles foram testemunhas oculares, que eles viram com os próprios olhos. Então, eles vão testemunhar dessas coisas. Então, os apóstolos seriam testemunha das coisas que aconteceram, das coisas que eles viveram com Jesus, das coisas que eles viram, dos ensinamentos, de tudo que Jesus ensinou. Eles vão ser testemunhas e vão passar essa mensagem para outras e outras pessoas. Ok? Então, agora, conforme o versículo 49, Jesus prometeu enviar a promessa feita pelo Pai para os apóstolos. Versículo 49 diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, ele está falando com os apóstolos. Ele não está falando com mais ninguém aqui. Quem vai ser revestido do poder que vem do alto? Os apóstolos. Ele está falando com os apóstolos. Quem vai receber a promessa do Pai? Os apóstolos. Por quê? Porque foi para os apóstolos que Jesus fez essa promessa. Qual promessa? A promessa do Espírito Santo, como nós vamos ver lá na frente. Em João 14, 15 e 16, se você for ler os evangelhos, quando Jesus promete o Espírito Santo, naquele momento, quando ele fala do Espírito Santo, ele está falando que é para os apóstolos. Lá em João 14, 15 e 16,
Jesus está tendo uma conversa com seus apóstolos, ele está fazendo promessas para os apóstolos. E ele está falando, ó, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. A promessa que ele fez lá atrás. Permaneçam, ele fala, ó, permaneçam, pois, na cidade. A gente já viu, na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Jesus está falando com os apóstolos, dizendo as coisas que vão acontecer com os apóstolos. Conforme o versículo 49 também, ele fala que vai ser em Jerusalém e os apóstolos receberiam o poder que viria do alto. Acabei de falar isso. O próprio versículo 49 é o mesmo versículo que nós lemos. Então, eles vão receber a promessa do Pai, mas para que isso aconteça, eles precisam permanecer na cidade de Jerusalém até o momento em que eles, os apóstolos, ele está falando, vocês, os apóstolos, sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, essa promessa que Jesus está falando vai acontecer com quem? Com os apóstolos. É com os apóstolos que vai acontecer isso. Então ele está dando as últimas instruções sobre a chegada do reino para seus apóstolos. Conforme o versículo 50 e 51, após abençoá-los, Jesus sobe aos céus. Ele é a sua ascensão, ele volta aos céus. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, depois de dar essas instruções, Jesus subiu aos céus. E, conforme o versículo 52, então os apóstolos voltaram a Jerusalém em obediência às instruções. Então, lá diz assim, então eles, adorando, voltaram a Jerusalém, cheios de alegria. Então eles obedeceram a Jesus. Os apóstolos voltaram a Jerusalém em obediência e lá permaneceram até que as coisas acontecessem. Ok? Então, todos esses textos que nós lemos, são todos eles que nós já lemos, todos esses textos, né, eles direcionam para o futuro, com algo que vai acontecer. Algo que ainda vai acontecer. Ok? Bom, então, agora, o segundo texto que nós vamos ler, é o texto de Atos 1, do 1 ao 12. Esse texto é para nós entendermos algumas instruções. A gente vai falar sobre mais instruções que Jesus deu aos seus apóstolos antes dele subir aos céus. Ok? Então vamos lá. Atos 1, 1 ao 12. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista de todos, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir.
Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Então esse é o texto que nós vamos analisar e vamos ver mais algumas instruções que Jesus passou para os seus apóstolos, ok? Então vamos lá. Conforme o versículo 2, Lucas confirma que essas instruções foram dadas somente aos 11 apóstolos, ok? Judas traiu, se desviou, se matou, e aqui em Atos 1, de 1 a 12, Jesus não está falando com mais ninguém além dos apóstolos. Diz assim, escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então essa conversa, ou melhor, essas instruções que Jesus está passando, ele está passando somente para os apóstolos, ok? Então pode preencher aí nos vermelhos. 4, versículo 4, tá? Os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém esperando a promessa feita pelo Pai. Lá diz assim, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Então a ordem de Jesus para os apóstolos foram, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Então qual que era a ordem, a instrução de Jesus para os apóstolos? Não sai de Jerusalém, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Então, eles vão ter que permanecer em Jerusalém. Versículo 5. A promessa é que seriam batizados com o Espírito Santo. Então, Atos 1, 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, em poucos dias, quem vai ser batizado com o Espírito Santo? Os apóstolos. Por quê? No contexto, Jesus está falando com os apóstolos. A promessa que ele fez sobre o Espírito Santo é para os apóstolos. Quem vai ser batizado com o Espírito Santo é os apóstolos. Aqui nesse momento. Tá? Aqui, no contexto, ele está falando para os apóstolos. Eles é o que vão ser batizados com o Espírito Santo. Tá? Ele está falando com os apóstolos. Versículos 6 e 7. Os apóstolos ainda estavam esperando a promessa do Pai. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês a conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, eles estavam esperando que a promessa do Pai fosse cumprida. Eles estavam tão preocupados que eles estavam ainda achando que Jesus iria iria restaurar um reino físico e não um reino espiritual. Só que Jesus está dando instruções sobre a chegada de um reino espiritual. Então eles precisavam esperar. Eles ainda estavam esperando a promessa de Deus, né? Para que o reino de Deus, o reino espiritual, fosse estabelecido. Conforme o versículo 8 também, eles receberiam poder através do Espírito Santo. Lá diz assim, mas vocês, está falando para os apóstolos, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ele está falando para os apóstolos. Eles receberiam poder. E o Espírito Santo ia descer sobre eles. Então, eles receberiam poder através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo. Ok? Pode preencher aí nos lacunas vermelhas. Versículo 8. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins do mundo. Em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, eles vão ser testemunhas da mensagem que eles receberam de Cristo. E vão pregar essa mensagem, começando por Jerusalém, depois vão para Samaria. Eles vão começar por Jerusalém, depois
por toda a Judéia, depois por Samaria, até que a mensagem de Deus alcance os confins do mundo. Ok? Então, a palavra de Deus ia se espalhar, o reino de Deus iria se espalhar. E conforme os versículos 9 e 10, depois das últimas instruções dadas aos 11 apóstolos, Jesus subiu aos céus. Lá diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, depois das instruções que ele deu para os 11 apóstolos, ele teve a sua ascensão, ele subiu aos céus. E conforme os versículos 12 e 26 do próprio capítulo 1, então os 11 apóstolos voltaram para Jerusalém e escolheram mais um apóstolo. Então lá diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Depois, lá no final do capítulo 1, você vai ver que eles fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, o qual foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, Matias foi escolhido para ser apóstolo, né? E ele foi integrado ao grupo dos apóstolos, foi acrescentado e ele, a partir daquele momento, foi escolhido para ser o 12º apóstolo, ok? Porque Judas tinha se desviado, né? E voltou e acabou tirando a própria vida. Mas nós vamos conversar mais lá na frente sobre a escolha de Matias. A gente vai conversar isso com mais calma lá na frente, tá bom? Mas a gente está entendendo aqui que as últimas instruções que Jesus deu pros apóstolos falando sobre a chegada do reino. Então, todas estas informações que nós falamos, todos esses textos que nós lemos, né, todas essa de Atos 1, está direcionando a gente também para o futuro, de algo que está para acontecer. A gente acabou de ler em poucos dias, então está chegando o momento em que o reino de Deus será estabelecido, em que o reino de Deus vai chegar. Então eles estão nos levando, esses textos nos levam e falam de algo futuro, de algo que está para acontecer, ok? Bom, vou parar por aqui, então a gente vai continuar conversando mais sobre a chegada do reino de Deus nas próximas aulas. Se você ainda não fez a tarefa da página 42, né, a respeito do texto de Atos 2, sobre a chegada do reino e da igreja, então leia Atos 2 e responda as questões da letra A, do número 1 até o 24, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar. Então, se você ainda não fez, continue fazendo a sua tarefa, porque quando chegarmos lá, a gente vai responder essas 24 perguntas. Então, obrigado por acompanhar até esse momento, que a gente possa, cada vez mais, todos nós entendermos biblicamente e dentro da palavra de Deus, como foi que o reino de Deus chegou, qual é o momento exato em que esse fato aconteceu. Nós estamos vendo a sequência, né? Período por período, sequência por sequência, até chegar ao momento em que nós vamos falar, agora foi o momento em que o reino de Deus foi estabelecido. Então, nós estamos vendo algumas profecias, as preparações, e nós finalizamos com as últimas instruções que Jesus deu aos seus apóstolos sobre a chegada do reino de Deus e como isso ia acontecer. Então, obrigado por acompanhar até aqui, fique com Deus e até a próxima aula.